Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é ensino eclesiástico ou diácono. A palavra diácono é usada para homem e a palavra diaconisa usada para mulher. Vamos dar uma passada até chegar ao Novo Testamento. Da origem do ofício dos levitas no Velho Testamento até diácono do Novo Testamento. Começando pelo patriarca Jacó, de onde saiu a origem do estudo de hoje. Então, do patriarca Jacó, Gênesis 46, do versículo 8 ao 27, temos lá 12 homens, deste homem chamado Jacó, que se tornou tribo pela palavra de Deus. Então eu tenho Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Assé, José, Benjamim, Dan e Naftali. Ok? 12 homens. Bom, quando é contado as tribos, Deus não pede para contar Levi. Deus tira Levi da contagem. E na hora de formar as tribos, José sai entre os dois filhos dele, chamados Efraim e Manassés. E aí forma as 12 tribos do Velho Testamento. Bom, o Levi é o que eu quero falar. O Levi, que é filho de Jacó, foi desse homem aqui chamado Levi, que deu a origem dos levitas na Bíblia. E vamos saber quem eram os levitas. Quem eram os levitas e o que faziam os levitas, ok? No Velho Testamento, Deus, quando pegou o povo de Israel que tirou do Egito e levou para o deserto, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo do Senhor. E no tabernáculo do Senhor, na parte do Oriente, que era o nascente, ficava a tribo Judá, Isacar e Zebulon. E entre as tribos, essas três tribos aqui, ficava Moisés, Arão e filhos. Ou seja, na porta da tenda da congregação, do tabernáculo, ficava Moisés, Arão e filhos. Ok? Com o passar do tempo, ou melhor, mais abaixo, no sul, eu tenho a família Coatitas, ok? A família Coatitas, que tem as tribos aqui abaixo, Gade, Simeão e Rubem, ok? Então aqui está uma família levitas. De acordo com a palavra de Deus, o total dos levitas desta família Coatitas eram 8.600, ok? 8.600 pessoas. Daqui a pouco mostrarei a referência bíblica. Ok? Continuando, na parte ocidental, eu tenho a tribo Benjamim, Manassés e Efraim, que tem uma família Gersonitas. E a contagem deu 7.500. Ok? 7.500. Então, entre o tabernáculo e as três tribos do lado esquerdo do ocidente, havia a família Gersonita, que eram os levitas. Então, aqui eu tenho a primeira família dos levitas, eu tenho aqui a segunda, e vamos conhecer agora a terceira família dos levitas, que é o Merari. Na contagem deu 6.200 homens, ok? Homens de porte de guerra, não crianças nem velhos. Era a contagem de Deus mandar fazer desta forma. Então ficava no norte, o que? A tribo de Dan, Assé e Naftali, ok? Então veja só, somando essas tribos aqui ao redor, certo? São 12 homens, 12 tribos, dá um total de 6.003 homens, 550. Ok? Está lá em Números capítulo 1, versículo 46. Quando Deus mandou contar só as tribos, ao redor do tabernáculo, só as tribos, deu 603.550 homens. Homens de porte de guerra. Homens que podiam sair para a guerra, ok? Então, homens com uma boa idade para a guerra. Então, se somar aqui os levitas, 6.200, 7.500, mais 8.600, com esse aqui, era uma boa quantidade de pessoas ao redor. Mas não é o fato que eu quero falar sobre isso. Eu quero que você entenda que no tabernáculo do Senhor ficava no centro, ao redor ficava as famílias dos levitas, que eram 3, Merari, Gersonitas e Coatitas, ok?
E ao redor destas famílias levitas ficavam as tribos de Israel, ok? As tribos de Israel. Bom, qual era a função dos levitas? Função dos levitas no tempo de Moisés. O que é que os levitas faziam no tempo de Moisés? Eram muito homens, ok? Então cada família dos levitas tinha uma função para trabalhar no tabernáculo do Senhor. Vamos conhecer a primeira família, a família Coate, ou Coatita, que tinha 8.600 pessoas. Bom, o cargo deles era a arca, a mesa, candelabro, altares, utensílios do santuário que ministram e o reposteiro, que é aquela parte da cortina, ok? Isso está lá em Números, capítulo 3, do 27 ao 32. Então, esta era a função dos levitas, e unicamente desta família, chamada Coatitas. Então, eles eram responsáveis de cuidar uma parte do tabernáculo do Senhor. Vamos conhecer a segunda família, que eram os Gersonitas. Então, 7.500 pessoas, eles cuidavam a tenda do tabernáculo, a coberta, o reposteiro para a porta da tenda, o reposteiro para a porta do pátio, cortinas do pátio ao redor do tabernáculo, altares, cordas. Isso está lá em Números, capítulo 3, do 21 ao 26. Então, esta família Gersonitas eram responsáveis de trabalhar na tenda do Senhor, exatamente nisso que Deus o ordenou. Ok? Vamos conhecer a terceira família dos levitas, que é a família Merari, 6.200 homens, que o cargo deles eram as cordas, as estacas, as bases, as colunas do pátio em redor, utensílios, colunas, travessas, tábuas do tabernáculo. Números capítulo 3, do 33 ao 37. Bom, aí você viu as três famílias dos levitas que eram responsáveis pela manutenção completa do tabernáculo, ok? Então essas três famílias, elas tomavam conta do tabernáculo do Senhor. Ninguém mais poderia fazer um outro serviço dentro do tabernáculo, a não ser essas três famílias levitas escolhidas por Deus para fazer a manutenção do tabernáculo. Quem poderia levar a arca era só os levitas. Quem poderia fazer a manutenção era só os levitas. Então, esta era a função dos levitas no tempo de Moisés. Era unicamente esta função. Não havia outra função para tal. Ok? Então, veja só. Vamos agora no tempo do rei Davi. No tempo do rei Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 9, do 14 ao 33, eu vou ler só um trecho do 33, ok? Estes são os cantores, chefes de casas paternas dos levitas. Então observe aqui que em Crônicas, o rei Davi, por ser músico, por ser um homem de Deus, voltado para o lado da música, tocava seus instrumentos musicais. Então Davi achou de bom agrado colocar a música dentro do ritual do tabernáculo do Senhor. E lá em 1 Crônicas, capítulo 15, do 16 ao 22, eu vou pegar só o 16, e Davi ordenou aos chefes dos levitas que designasse alguns dos seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaudes, com harpas, símbolos, e levantarem a voz com alegria. Então, observe que o Davi, ele dá esse cargo aos levitas para abrir o louvor para Deus. Então, no tempo de Moisés, não havia levita para tocar instrumento e nem cantar. Então, Davi, por ser músico, ele achou de ideal, achou legal, colocar a música dentro do contexto do tabernáculo. E, segundo Crônicas, o capítulo 5, do 11 ao 12, vou pegar só a parte do 12, também os levitas, que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Remã e Jedutum, ok? Então, se você quiser ler mais algumas passagens, tem, mas eu aconselho você dar uma olhadinha nessas passagens por completo, nesses textos por completo, porque tempo de Moisés não havia levitas para cantar
louvar. Então, quando na igreja alguém chama uma pessoa de levita, vamos escutar o levita. Bom, entenda bem, no Velho Testamento não tinha esse negócio de levita ser cantor. O levita era responsável pela manutenção do tabernáculo do Senhor. E unicamente isso. Tudo isso que você viu há pouco tempo, qual era o cargo dos levitas. Porém, no tempo de Davi, ele incrementou, adicionou músicos no contexto do tabernáculo do Senhor. Ok? Então, naquele tempo, não tinha essa história de levita que se cantou. Ok? Bom, continuando. A origem do diaconato na igreja cristã. Vamos conhecer a origem. Por que aconteceu esta eleição? Tendo crescido o número de discípulos e havendo suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os homens, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhesse entre si 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa sabedoria, a quem constituísse sobre esse negócio. Isso você vai ver lá em Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 3, você vai encontrar esta passagem que eu vou ler agora. Ok? Atos 6, de 1 a 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, no tempo dos 12 homens de Jesus, né, que ele escolheu 12 discípulos, as viúvas, as mulheres viúvas, estavam sendo esquecidas de receber a contribuição para se alimentar, porque elas não tinham marido para se alimentarem. Então, era o povo de Deus que fazia esta contribuição. Então foi o que aconteceu. Para eles não ficarem empenhados nessa função, os 12 homens, eles elegeram pessoas para isso. E o versículo 2: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então observe que naquele tempo, de primeira mão, foi escolhido 7 homens para fazer manutenção das viúvas, ou seja, dar alimento às viúvas. Ok? E ali começou a história do diaconato. Ok? Mas lembre-se que lá no passado, os levitas faziam já isso. Ok? Bom, uma outra passagem, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao 13, diz assim: da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados muito ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Ou melhor, isso aqui é um conselho bíblico, um conselho bíblico para mim, para você, para todos que escutam nesse momento, que um diácono, ele não pode ter uma língua folgada, não pode beber, não pode ser cobiçoso, ok? Nem ganancioso. Bom, versículo 9: guardando o mistério da fé numa consciência pura. 10. E também estes sejam primeiros provados, depois exercite o diaconato, se forem irrepreensíveis. Ok? Então o diaconato tem que, a pessoa a cargo desta função, ela tem que ser provada. Ok? Para realmente ter um temperamento bom, se tem uma língua boa, se tem bem um estímulo para trabalhar na igreja, ok? E não colocar qualquer pessoa que venha envergonhar o trabalho de Deus. Versículo 11: da mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Bom, isso aqui é uma regra bíblica, que o homem tem que ser marido de uma única mulher. E que saiba governar sua casa e seus filhos. 13.
Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ok? Então, esses são os requisitos para que a pessoa, para ser um diácono ou uma diaconisa na casa do Senhor. Se não tiver esses requisitos, infelizmente, não tem como ser um diácono. Continuando. Compete aos diáconos receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para os outros fins piedosos. 2. Distribuir estas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. 3. Zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. 4. Os diáconos são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem do culto. E por fim, eu tenho aqui um resumo para que você possa aplicar melhor ao diácono. Bom, resumo. Recepcionar e visitar convidados e membros. Isso é primordial. Ajudar nos batismos. 3. Preparativos para as cerimônias na igreja. 4. Cuidado com os doentes e pobres. 5. Cuidado e conservação do patrimônio. 6. Atender e distribuir algo para as pessoas que chegarem na igreja. 7. Manter as pessoas acomodadas e silêncio no culto. 8. Orientar as pessoas que cheguem à igreja. 9. Ajudar nos cultos e reuniões. 10. Recolher os dízimos e oferta. 11. Anotar os nomes dos visitantes. 12. Se possível, dirigir o culto. Talvez até pregue. Ok? Bom, depende de cada igreja, vem aplicar essas pequenas normas para a função do diácono ou diaconisa. Ok? Então, aqui chega o fim do estudo. Tenha um bom aproveito, divulgue e inscreva-se no meu canal para receber novas aulas. E até mais.